proprietários pedem ao Presidente da República que trave as alterações à lei do arrendamento. O apelo é feito pela Associação Lisbonense de Proprietários. Em comunicado, defende que Cavaco Silva deve travar aquilo que dizem ser a aprovação relâmpago das mudanças da lei que consideram poder paralisar o arrendamento comercial. Em causa está a aprovação definitiva das alterações feita ontem em Conselho de Ministros e a marcação da discussão e aprovação do diploma no Parlamento, já na próxima quinta-feira, dia 9. Os proprietários consideram que a marcação invulgarmente rápida do debate impossibilita a necessária discussão pública. Acusam também o Governo de ter cedido a pressões de setores que se opõem à liberalização e dinamização do mercado de arrendamento. Em setembro, o investimento estrangeiro em Portugal, captado através do programa Vistos Gold, fixou-se nos 950 milhões de euros. O número é da Confederação Portuguesa de Construção e do Imobiliário. No total investido, 91%, ou seja, 864 milhões de euros, dizem respeito à aquisição de bens imóveis. Por nacionalidades, a China representa 80% das autorizações de residências concedidas ao abrigo dos regimes dos vistos gold. Os portugueses continuam a optar pela compra de casa. Já o arrendamento tem vindo a descer. São dados referentes a agosto, divulgados pela Associação de Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária. As casas usadas são as preferidas, representam cerca de 56% da procura. O arrendamento ronda 38%. É um cenário bem diferente do verificado até ao final do ano passado, em que 30% da procura era para compra e 70% para arrendar. Os apartamentos são os mais desejados na hora de comprar, com preços entre os 75 mil e os 125 mil euros. Do lado da oferta, as casas usadas para venda representam quase 59% do mercado, as novas pouco mais de 27% e em construção encontram-se apenas 5%. No primeiro semestre do ano foram vendidos cerca de 48 mil imóveis, é um aumento na ordem dos 3% em relação ao mesmo período do ano passado. É sobre imobiliário que falamos agora no Diário da Manhã. É convidado Hugo Silva, especialista em mediação imobiliária. Hugo, muito bom dia. Bom dia, Patrícia. O cenário é exatamente este. Assistimos a uma mudança absolutamente radical. Sim, nos últimos meses, aliás, nós no início do ano exatamente, já falávamos sobre isso. Já do ano passado para este se tinha visto um aumento da procura na compra. Claro que isto tem obviamente aqui as suas justificações, mas a compra continua a ser hoje e cada vez mais há um aumento significativo. Mas porquê é que as pessoas querem comprar casa? É assim, as pessoas compram casa primeiro por dois fatores. Primeiro, vamos falar na ótica do arrendamento. O mercado de arrendamento em Portugal, direi, na sua generalidade, é muito pouco profissional. Ou seja, o indivíduo que é proprietário que muda de sítio e coloca o seu imóvel para arrendar. E o que é que acontece? Depois não existem, ou não existiam até há bem pouco tempo, os mecanismos mais eficazes para haver um controle desse mesmo arrendamento. Ou seja, a pessoa colocava e depois, se houvesse algum problema com o arrendamento, ou quando há um problema com o arrendamento, as coisas demoram imenso tempo para fazer os despejos e então os grandes investidores que poderiam comprar, como acontece nos... Não havia garantias, não é? Não havia garantias. Ou seja, os grandes investidores, como acontece em países como a Inglaterra ou mesmo nos Estados Unidos, onde o arrendamento é algo que é normal, o que é que fazem? Compram grandes pacotes, sabem que existem empresas de gestão de arrendamento que em Portugal existe muito pouco e há muito pouca divulgação e também existem seguros, já existe em Portugal e não existia, por exemplo, há 2 anos atrás, seguros para arrendamento. O que é que acontece? Que protege o proprietário ou o inquilino de qualquer problema que venha a ter. E isso faz com que o mercado de arrendamento seja muito, muito pouco profissional. E também não existe um investimento muito forte das pessoas que querem comprar por causa disto. Podemos então dizer que há um certo amadorismo em relação ao arrendamento? Exatamente. Porquê? Porque é tudo feito muito... Depois a própria lei do arrendamento. A lei do arrendamento... Mas a lei já mudou. Pois, mas o problema é que... Não é suficiente? Não é suficiente, acho que não é suficiente. Por exemplo, eu estive a ver os dados e durante o ano passado houve 5 mil e qualquer coisa, 5 mil queixas no Tribunal do Arrendamento, digamos assim. O problema é que demora 1 ano a fazer o despejo do então, inquilino. o que é que, para não correr esse risco de demorar 1 ano,
porque a situação pode sempre acontecer, o que é que o dono da casa deve fazer, o senhorio deve fazer quando vai arrendar a casa? Primeiro, em primeira análise, tem que tentar ter um preço justo do arrendamento. Porque o preço injusto do arrendamento numa zona específica vai procurar, ou vai ter a procura errada. Não é? Logo aí uma análise do mercado através, obviamente, da mediação imobiliária. Depois, deve garantir duas questões. Existe o tal seguro, que existem pelo menos duas companhias de seguro que fazem essa gestão. Não é gestão. Seguram que pelo menos durante 12 meses só não cobra o primeiro mês, é tipo de caução, mas a partir do segundo mês, com uma queixa em que o inquilino não está a pagar Pagar a renda. o seguro paga integralmente a renda e aí garantir que tem um seguro. Depois, pode e deve, existem aqui os mecanismos, o próprio seguro faz aqui alguns pedidos, como ter fiador, fazer uma análise criteriosa da pessoa que vai Há muitos proprietários que já pedem também as declarações de IRS. Isso é justo? É legal? É assim, legal acaba por ser, porque... Mas não se vai fazer uma compra. Não se vai fazer uma compra, mas o proprietário tem o direito de saber quem é que vai colocar dentro de casa e se a pessoa tem condições para pagar ou não. E pode pedir o recibo de vencimento, por exemplo. Claro. É assim, a própria empresa de seguros, ou, como eu estou a dizer, as empresas de gestão de arrendamento que começam agora a ser um pouco mais profissionais, fazem exatamente isso. Ou seja, fazem pelo cliente, pelo proprietário, fazem essa análise. Falam com o inquilino ou com o futuro inquilino e tentam perceber se aquele inquilino tem enquadramento. Porque nós estamos a falar nesta ótica, mas também não existe um grande incumprimento da parte dos inquilinos. A percentagem de inquilinos em incumprimento é muito inferior, por exemplo, às pessoas que têm crédito à habitação e que deixam de pagar. Sim. Mas para ser mais seguro para os proprietários, estes mecanismos também protegem muito o inquilino. Porquê? Porque estes seguros pagam eventualmente problemas com infiltrações nas casas, problemas de ordem diversa no próprio imóvel. O próprio inquilino tem vantagens em estar segurado, porque percebe, porque qualquer pessoa pode ficar... É uma complicação. Sim, porque... Isso é uma complicação capaz de baralhar a vida de qualquer pessoa. Exatamente, porque qualquer pessoa pode ficar desempregada, não é? E pode deixar de pagar aquela renda e tem onde morar. Por isso nós também temos que ver isto na ótica do proprietário, mas também do inquilino. O inquilino também tem que ter aqui alguma responsabilidade, não é? Mas este mecanismo de arrendamento era muito pouco profissional, então as pessoas preferem ir muito pela compra. E exatamente essa compra, esse número de imóveis que são vendidos está a aumentar, só que já não olhamos para uma imagem tão igual àquilo que era anteriormente. Já são comprados mais imóveis usados. Sim. Porquê? Bem, essa aí é muito mais fácil de responder. Porquê? Porque não existe construção. Porque não existe construção nova. Desde que começou a crise, e a crise já vem desde 2007 no imobiliário, o número de novas licenças emitidas pelas câmaras municipais deste país tem diminuído enormemente, quer dizer, não existem. Eu posso dizer, esta semana fui a uma câmara municipal e o único projeto que lá tinham era um projeto de licenciamento de 7 casas, era o único que tinham, não tinham mais... E se fosse antes de 2007, teriam quantos? Isso, nós tínhamos de estar para aí 3 meses só à espera para ser atendidos. No mínimo, em certas câmaras, claro. Claro, estas mais... claro, com maior representatividade. Como não existe construção nova, as pessoas têm que comprar, ou querem comprar e vão para o usado. E acaba por ser, e obviamente não há escolha, não há opção de novo. E no usado recuperam ou não? No usado recuperam... Melhoram as condições, avançam muitas vezes com créditos também, para fazer a recuperação do imóvel, reabilitam ou... Hoje, por exemplo, na área da construção, todas as empresas que conseguiram sobreviver à crise estão dedicadas à reabilitação dos imóveis. Então consegue-se coisas fantásticas e muito bonitas, basta fazer algumas pesquisas na internet e ver casas que eram muito más e estavam em muito mau estado de degradação, hoje são autênticos imóveis novos e até muito melhores que os novos que estão a ser vendidos. E vê-se coisas mesmo muito agradáveis em remodelação. Por exemplo, no centro de Lisboa há coisas absolutamente fantásticas, mesmo na periferia também, em menor escala, mas também acontece essa mesma remodelação, o que é muito interessante. E depois, em paralelo com este mercado, há os imóveis dos bancos. Bem, os imóveis dos bancos têm sido, nos últimos 2 anos, têm tido uma grande publicidade. Mas os bancos têm aqui, também existe a parte profissional e a parte amadora.
Se são um bom ou mau negócio, eu considero que já foram muito melhor negócio que são hoje. A generalidade dos bancos, neste momento, coloca os imóveis à venda pelo seu valor de avaliação geral e não por um valor de mercado. Aquilo que se está a ver é que existem players no mercado que, eu vou dar o exemplo de uma empresa que está denominada como White Star, e o que é que esta empresa faz? Esta empresa faz gestão de crédito mal parado, compra o crédito mal parado através de investidores aos bancos e ajusta o preço ao preço real de mercado. E isto não deixam de ser imóveis bancários, mas tem uma vantagem. Primeiro, só trabalham com profissionais da área do imobiliário. E depois têm 100% de E financiamento. também oferecem, em muitos dos casos, o 100% de financiamento garantido pelo próprio banco. Isto reduz em muito todos os problemas das famílias e também dos bancos. Depois existem os próprios bancos que ou dois conseguiram trabalhar só com a área imobiliária e decidiram, ok, nós temos aqui um problema grave, então vamos fazer o quê? Vamos decidir que os nossos caixas, com todo o respeito com os senhores que fazem caixa nos bancos, vendam os imóveis, ou vamos pela área profissional, que é a mediação imobiliária. Ora, quem decidiu ir só pela área da mediação imobiliária, o caso muito claro do BCP, tem vindo a descarregar todos os imóveis, ou grande parte dos imóveis. Hoje tem outro tipo de problemas, que é a área não habitação, porque não há investimento, mas tudo o que era habitação, ou grande parte da habitação, livrou-se daquele grande problema. Porquê? Decidiu, nós não somos mediadores, nós somos bancários, então vamos entregar os nossos imóveis a quem sabe tratar. E ouve, e consegue-nos ouvir. É frequente eu ter reuniões com essas entidades e eu explicar o que é que deve ser feito. E, de alguma forma, eles vão-nos ouvindo. Esses, sim, há aqui mais um ou outro exemplo, claro. Esses, sim, são os bons investimentos na área da banca. O resto, eu acho que ainda tem que aprender e tem que vir ter com a mediação imobiliária para conseguir fazer boas vendas e para também o comprador conseguir comprar bons negócios. Hugo Silva, obrigada pelas suas explicações neste Diário da Manhã. Bom dia, obrigada. Bom dia. Fazemos o segundo intervalo neste Diário da Manhã. Até já.